Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Estamos chegando com todas as informações do Flamengo que enfrenta a LDU nesta quinta-feira pela Taça Libertadores da América. Precisando vencer de qualquer forma, o clube carioca tem mais uma baixa para este jogo. Além de Eric Pulgar e Alan, que sentiram na última partida do Flamengo, Gonzalo Plata também está fora da partida. Então são 3 desfalques que Felipe Luiz terá que pensar em uma nova forma de jogar, já que um deles, no caso Eric Pulgar, era titular absoluto. Vamos trazer aqui tudo sobre este jogo. Hoje também tem uma partida muito importante que o Flamengo vai ficar de olho desse grupo, que é Deportivo Táchira e Central Córdoba. Essa partida que o Flamengo vai torcer por no mínimo um empate, o que seria já de bom tamanho. Se acontecer esse resultado, o Flamengo vai comemorar bastante, porque enfrenta a LDU e o Deportivo Táchira em casa. São os 2 próximos jogos da Taça Libertadores da América que faltam para o Flamengo concluir essa fase de grupos. Lembramos que nesse momento o Flamengo está a 2 gols da LDU mais 3 pontos, ou seja, se vencer o confronto direto contra a LDU, o Flamengo assim poderá, com um saldo de gols, ultrapassar a equipe. Então vamos trazer tudo sobre este jogo, a provável escalação. Felipe Luiz deve mandar a campo uma equipe modificada. Será que Pedro retorna à equipe, já que no último jogo o nosso Mengão colocou o centroavante no banco de reservas contra o Bahia? Então tudo sobre Flamengo e LDU vamos acompanhar agora. Os links dos canais utilizados aqui ficarão na descrição como forma de créditos. Botafogo, já falei, a situação não tá fácil. A do Flamengo não é muito diferente, não. Joga quinta-feira contra a LDU do Equador. É um jogo importante para a classificação. O Flamengo está em terceiro, tem que vencer igualzinho Botafogo. Ricardo Lai tá no ninho do Urubu. Como é que vem? Você acompanhou o treino do Flamengo, né, Lai? Então conta aí pra galera como é que vem o Flamengo para esse jogo. Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. O Flamengo está mobilizado, né, focado para esse jogo que é crucial, né, como você falou, para as pretensões do time na Libertadores. O público superior a 60 mil torcedores, essa é a expectativa para o Maracanã. Casa cheia, pressão para cima dos equatorianos. O Flamengo, que dentro de campo tem desfalques importantes. Pulgar e Alan, né, estão com lesão na coxa direita, então não vão poder jogar. E a tendência, Escobar, é que o Everton Araújo seja escalado no meio de campo. E o Gonzalo Plata segue fora, né, está 3 partidas como ausência, vai completar a 4ª, não há uma previsão de retorno dele, ele tem dores no joelho direito. E a novidade no treino de hoje, Escobar, foi o Rodrigo Caio, não como jogador, né, multicampeão pelo Flamengo. O Rodrigo Caio foi contratado para ser o auxiliar técnico permanente do clube. O Rodrigo Caio chega, né, para fazer essa função. Lembrando que ontem o Daniel Alegria foi demitido, assistente do Felipe Luiz. E o Rodrigo Caio foi elogiado pelo Alexandro, que deu entrevista e falou também da importância do jogo de quinta. Confere aí. Os times de fora, principalmente quando joga contra o Flamengo, joga sempre mais fechado e no contra-ataque. E realmente os jogos foram assim. E possa ser que esse próximo jogo se desenhe igualmente como os últimos jogos. Acho que não tem crise nenhuma do ataque, seja no Libertadores, enfim, no Brasileiro. Apenas são estilos de jogos diferentes. Ô, Benê, e o Flamengo já iniciou a preparação para o jogo decisivo contra a LDU no Maracanã. A gente vai ver a reportagem e na volta o Benê comenta as novidades para essa partida. Rodolfo. O lema no rubro-negro essa semana é vencer. O Flamengo tem uma decisão na quinta-feira em que a vitória é o que mais interessa. O desafio será em casa, pela Libertadores, em que a equipe não anda muito bem. Até agora, o time soma 5 pontos e é o 3º colocado do Grupo C, atrás de Central Córdoba e LDU, próximo adversário, ambos com 8 pontos. Para se classificar para a próxima fase, o Flamengo precisa vencer os 2 próximos jogos. Mesmo assim, nessa primeira partida, precisa vencer por 2 gols ou mais para ultrapassar os equatorianos. Temos que demonstrar no campo. Tudo que você falou, você tem razão. Estamos fazendo uma Libertadores ruim. Estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos, né? E a lição é
Não existe adversário na Libertadores fraco. Não existe. Porque se está na Libertadores é por algo. É porque ou foi campeão ou ficou na parte de cima da tabela do seu país. E nós nos colocamos nessa situação e também está nas nossas mãos poder sair dessa situação. A vitória no último sábado deu um gás a mais para a equipe que almeja continuar sonhando alto na Libertadores. E também o destaque de Arrascaeta. O uruguaio foi o autor do gol contra o Bahia. Nos últimos 7 jogos do Flamengo no Brasileirão, considerando os que Arrascaeta atuou, ele marcou 7 vezes e deu 3 assistências. Já na temporada 2025, são 10 gols. Com isso, está próximo de igualar o ano mais goleador pelo rubro-negro. O Flamengo precisa de toda a força de seus jogadores para o desafio. Mas para o jogo, o Filipe Luís já terá o desfalque de Eric Pulgar. O chileno saiu machucado e, após exame, constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O mesmo aconteceu com o Alan. Os dois já começaram o tratamento. O substituto de Pulgar deve ser Everton Araújo. O jovem de 22 anos, inclusive, já enfrentou a LDU como titular. Mas o Flamengo terá a seu favor seu 12º jogador para um confronto decisivo do rubro-negro. Precisamos do torcedor na quinta-feira, precisamos do apoio deles para poder reverter essa situação, né? Que a gente quer passar da fase de grupos, queremos chegar nas oitavas, queremos chegar o mais longe possível nessa competição, que é a mais especial que existe a nível de clubes na América do Sul. Então, a missão do Flamengo não será fácil, mas o foco do time é ir com tudo para ficar com essa vaga. Venha falar comigo, olha só, hoje tem um jogo importante para o grupo do Flamengo, que vai acontecer. E tem notícia também importante com questões clínicas no Flamengo, é isso? Exatamente. Esse jogo importante que você mencionou é Deportivo Táchira e Central Córdoba. O ideal para o Flamengo, obviamente, é o Deportivo Táchira ganhar. Mas eu acho difícil isso acontecer. Se acontecer um empate, já é maravilhoso para a torcida do Flamengo, porque isso aumenta demais a probabilidade do Flamengo ser líder. É óbvio, o Flamengo precisa vencer os 2 jogos que restam em casa, contra a LDU na quinta-feira e depois o próprio Deportivo Táchira, que assim, é o time que está todo mundo batendo. Então acredito que o Flamengo irá vencer. Mas o Flamengo não precisa só vencer a LDU, tem um saldo de gols também. O ideal seria golear. Então o Flamengo tem que partir para cima e fazer um placar elástico pensando no saldo de gols, que é critério de desempate nessa fase de grupos da Libertadores. E sobre a situação clínica, a Alce citou ali o Pulgar como ausente, o Alan também está ausente. Você comentou durante a semana, exatamente. Né? E o Flamengo soube hoje também que o Gonzalo Plata também não vai conseguir ficar à disposição e vai para o seu 3º jogo seguido como desfalque por conta de um edema ósseo. Eu particularmente acho um desfalque que preocupa bastante, porque é um jogador que ele estava muito bem no esquema tático do Filipe Luís, e ele faz várias funções do setor ofensivo. Digamos que é o coringa do setor ofensivo do técnico Filipe Luís, mas ele não vai ficar à disposição. Então são desfalques que eu considero desfalques importantes. O Alan não é titular, beleza, mas ele poderia substituir o Pulgar, até porque ele vive ou estava vivendo o melhor momento que o Everton Araújo, que provavelmente vai substituir o Pulgar. Então são desfalques importantes não só para esse jogo, tem que ver como é que vai ser também para os próximos jogos. O Flamengo tem uma sequência aí extremamente importante, pensando na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Pensando nesse jogo com muitos gols, você acha que o Flamengo pode mudar um pouco o jeito de jogar? A gente já sabe que é completamente já estabelecido pelo Filipe Luís, né? Pode trocar peça, pode entrar o Pedro, sair o Pedro, entrar o Arrascaeta, sair o Arrascaeta. Reserva é sempre... A gente já entendeu que ele tem uma identidade, um CPF ali pro jeito do Filipe Luís jogar. Mas você acha que ele pode mexer muito mais nas peças para tentar dar um poder de finalização? Ou aquele toque que ele dava, que você trouxe essa informação aqui pra gente, vamos chutar na boa. Será que ele vai falar agora, vamos chutar essa bola e tentar no gol? O que você acha, Venê? Inclusive, sobre isso, uma curiosidade. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo finalizou apenas uma vez de fora da área. Foi o time que menos finalizou, mas não é o time que menos finaliza, entende? Ou seja, o Flamengo ele chega muito próximo ao gol para poder finalizar. Eu acho que esse toque que você está se referindo é a entrada do Pedro novamente no time titular, porque ele é o jogador mais letal do setor ofensivo, é o goleador do setor ofensivo do Flamengo, que tem bons atacantes, mas não tem atacantes com essa virtude que o Pedro tem. Então acho que esse seja o toque. Botar o Pedro no time titular novamente, o que não aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, e aí você tendo o Pedro em campo, as chances de você fazer gol é muito maior. Eu acho que esse vai ser o toque. Agora, a característica vai ser a mesma, intensidade alta, fica a dúvida de como vai ser no segundo tempo,
Porque no segundo tempo o Flamengo tem caído de produção e não é culpa do Felipe Luiz ou dos jogadores. Para mim é culpa do forte calendário, número de viagens. Óbvio que se o Flamengo tivesse vivendo um momento melhor na fase de grupos da Libertadores, aconteceu aquilo que a gente mencionou aqui no programa. Eles tiveram que mudar a estratégia. Ia inverter, né? O que fez no início ia fazer no fim. Perfeito. Se o Flamengo tivesse agora com a situação bem encaminhada para a classificação, poderia fazer um controle maior de minutagem, pensando no Botafogo no final de semana, e depois ainda tem o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mas não. O Flamengo tem a obrigação de não só vencer, mas também buscar um placar elástico dentro do Maracanã, com mais de 60 mil pessoas. E o Rodrigo Caio vai fazer parte da comissão técnica do Felipe Luiz. É o Rodrigo Caio, o que era zagueiro do Flamengo. Ele assume a função que era do Daniel Alegria, que foi demitido ontem. Venê, duas coisas aí para o nosso público entender. Primeiro, essa função do Rodrigo é tipo Marcão no Fluminense ou não? Segundo, é do Felipe Luiz ou do Flamengo? Por exemplo, se o Felipe Luiz for embora, o Rodrigo Caio fica ou o Rodrigo Caio vai junto com o Felipe Luiz? Pelo que eu entendi, Fernando de Amar, ele vai fazer parte da comissão do Felipe Luiz no Flamengo. Se o Felipe Luiz for embora, isso aí vai ser um debate posteriormente, se ele vai continuar ou ele vai seguir com o técnico Felipe Luiz. Eu confesso para você que eu fui pego de surpresa porque eu não esperava o Rodrigo Caio se aposentar tão jovem. Ele tem apenas 31 anos. E é um jogador que eu vi de perto, foi um dos melhores zagueiros que eu vi com a camisa do Flamengo. O que ele fez em 2019, poucos conseguiram fazer com a camisa do Flamengo. Lamento, mas aconteceu. Mas ele vinha se preparando já há muito tempo, ele fez cursos pela CBF. Como o Felipe Luiz também. Como o Felipe Luiz, é um cara que, assim, estudioso, inteligente, é um cara que já buscava isso e já pensava isso no pós-carreira. Mas eu fui pego de surpresa porque ele tem apenas 31 anos. Se você me perguntar se eu gostei, gostei. Porque ele é um cara que tem uma identidade com o Flamengo, conhece o ambiente do Flamengo, conhece o dia a dia do Flamengo e, assim, tem buscado evoluir. Agora, se ele é o ideal para essa função, quem sou eu para dizer isso? Ele é melhor que o Daniel Alegria, que estava lá e que o Felipe Luiz vivia elogiando quando o Flamengo estava indo muito bem em jogadas aéreas, que era a função do Daniel Alegria, porque era ele que treinava a jogada aérea no esquema tático do Felipe Luiz. Quem sou eu para dizer isso, se ele é melhor ou pior? Agora, o Rodrigo Caio, por que eu vou ser contra a chegada de um cara como esse, que tem muitos títulos com a camisa do Flamengo, uma identidade muito grande com a torcida do Flamengo? Por que eu vou ser contra? Se o Felipe Luiz quis o contratá-lo, se o José Boto quis o contratá-lo, é sinal que ele tem requisitos para poder assumir essa função. E nada impede de ele evoluir ainda mais nessa função. Eu lembro do Maurício Barbieri, quando chegou em 2018, foi exatamente a mesma coisa. Existia aquele questionamento. Será que é um bom profissional? Ele é muito jovem. Será que vai fazer bem a ele? Hoje a gente vê o Maurício Barbieri sendo treinador. A gente pode questionar se ele é um bom treinador ou não. Mas na ocasião, ele chegou muito bem e depois assumiu o Flamengo. Então, boa sorte ao Rodrigo Caio, que, repito, tem uma identidade muito grande e é considerado por muitos torcedores do Flamengo ídolo do clube. É, porque a apuração dela também, bem, o Matheus Gonçalves, o Atlético Mineiro, até a Fernanda chegou aqui, ela falou, pô, parabéns, todos os perfis de Galo, dos blogs de Galo e tudo mais, dando crédito para mim, para a Raíza. Aí o companheiro lá do jornal O Globo surrupiou a notícia minha e da Raíssa, não deu crédito, é uma vergonha. É uma tristeza. Cara, o cara trabalha no jornal O Globo e não dá crédito. Deveria ser uma obrigação, mas tudo bem. A gente está dando crédito para eles direto aqui. Fazer o quê, né? Inclusive das barrigadas. Das muitas barrigadas. Mas, meu camarada, crédito é uma questão que você deveria ter aprendido na universidade. Será que, não sei se você fez também, né? Que hoje em dia você também pode ir lá comprovar e tal. Mas na universidade eles ensinam que o crédito é primordial, é essencial. Mas vamos lá, o Matheus Gonçalves, o Atlético Mineiro quer contratar o Matheus Gonçalves. A informação da Raíza hoje também, completando a minha da meia-noite, que eu trouxe meia-noite de hoje, que eles já tinham procurado o staff do jogador, já procuraram o Bertolucci, apresentaram um projeto, o jogador gostou do projeto, do tempo de contrato, não passaram o valor de salário, mas é muito maior que o do Flamengo, tempo de contrato também, com bônus, inclusive, para convocações e títulos. E aí o Matheus Gonçalves, então, eles veem como uma grande promessa, uma possibilidade de brilhar muito lá no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro quer oferecer um contrato de 4 anos para o jogador, com uma proposta para o Flamengo de pagamento durante esses 4 anos do valor de 8 milhões de euros parcelado
Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que me falou que 8 milhões de euros o Flamengo não aceita. O Flamengo estima, no mínimo, para sentar e começar a falar porcentagem do valor do jogador, 16 milhões de euros. O Atlético quer ofertar metade do que o Flamengo pensa para começar a brincar ali, ó, 60%, para começar a 70% dos direitos e tal. O Flamengo quer manter uma parte. O Flamengo acredita no potencial do jogador. O Felipe não acredita tanto, pelo visto, porque não tem dado oportunidade. Se a gente tem que criticar, ele não tem tido oportunidade com o Felipe. Mas eu até esperava que fosse ter mais pela passagem do Felipe no Sub-17, no Sub-20. Achei que ele fosse dar mais oportunidade aos garotos. Mas o Matheus Gonçalves, então, está chateado, está se sentindo desprestigiado no Flamengo. E a proposta do Atlético ainda não chegou, não está, ao contrário do que estão dizendo, não chegou a proposta ainda. Não tem novidade do Cruzeiro. O Cruzeiro já queria o Matheus Gonçalves antes, né? Aí hoje já criaram essa novidade. Tem nada de novidade. O Cruzeiro queria o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves antes da notícia do Atlético Mineiro. Aí as pessoas têm que criar uma notícia para já tentar superar a que você traz. É o tempo todo, requentando notícia. Gente, a informação de hoje o Atlético Mineiro, a Raíza confirmou, já está começando aí uma possível negociação. O Bertolucci vai se envolver nisso aí com o Flamengo, mas eu já soube que o Flamengo não vai aceitar liberar por valores abaixo aí de 16, mas a gente sabe que na hora da conversa ali chega nos 12, 13, não sei quanto é que vai chegar, mas se o Galo tiver condição e quiser pagar e parcelar a compra do Matheus Gonçalves, né, que a gente sabe que foi para o Bragantino, se destacou no Bragantino, voltou para o Flamengo, mas não está tendo muita oportunidade. O valor seria pago em 4 anos, 2 parcelas por ano, pelo que me falaram que o Atlético queria propor, os 8 milhões de euros. O Flamengo não vai querer aceitar isso. Se chegarem num valor que o Flamengo aceite, o Flamengo quer ainda assim garantia bancária ou de alguma empresa que eles tenham a receber patrocínio e tal. E o Flamengo ainda vai ter que aprovar aquela garantia. O Flamengo não vai fazer mais negócio, ainda mais esse negócio que é nos moldes aí do Internacional, né, que pagou também 8 milhões de euros, exatamente esse valor pelo Thiago Maia. Pagou não, fechou 8 milhões de euros e não pagou. Era assim parcelado, assim, a perder de vista também. Legal, a informação completa sobre o Matheus Gonçalves. Eu gosto muito, queria muito lá, né? Não tá servindo no Flamengo, serviria muito lá no Fluminense. Faria muita diferença hoje no elenco lá do técnico Renato Gaúcho. Deixa eu ver o superchat aí, bota na tela aí, galera. Obrigado aí, tá fortalecendo aqui, deixando o like. Olha o Eduardo aqui e o quem é esse? Matheus Gonçalves. Vai pro Galo mesmo? Vai, né? Ou não? Não vai. Eles querem dar 8, o Flamengo quer 16. Vamos ver se vai ter negócio ou não. New Jersey Overview. Se eu não me engano, o Felipe Luiz disse que o time jogaria pro Pedro. Ele está se complicando a cada entrevista por conta da marra que é a arrogância, ou, enfim, que é a marra e da arrogância. E o Pedro, hoje já tratamos do assunto aqui, é reserva hoje com ele. Raíza, parabéns, diz aqui o Pedro. Ela deve estar assistindo, tá? Teve que sair, que a Raíza está se recuperando de uma gripe. Parabéns pela pergunta, que a maioria da torcida do Flamengo quer saber. Bruno Henrique, hoje se taca 3 vezes por jogo para chorar com o juiz. Sou Flamengo, não Felipe Luiz. Pois é isso aí. A pergunta que ela fez é a pergunta do torcedor, exatamente isso. Matheus Barroso, Flá. Torcida do Flá é louca, fica criando pelo em ovo. Obrigado, Matheus. Que mais? Que mais aqui, galera? V. Lopes. Ele se colocou no meio quando falou da logística. Pois é, o Felipe Luiz. Ele tá começando a se embananar lá no bastidor. V. Lopes. O Felipe Luiz está certo, tem que proteger o grupo mesmo. Vocês queriam que ele falasse o quê? Que o Bruno Henrique é um M? Por favor, né? Ele precisa dizer que ele acha que o Bruno Henrique tá jogando bem e que a decisão dele é manter o Bruno Henrique. Só isso. Salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Os links dos canais utilizados aqui ficarão na descrição como forma de créditos. E o lateral esquerdo, Alexandro, concedeu entrevista hoje no Ninho do Urubu e falou sobre diversos assuntos. Um deles foi sobre essa pressão que tem sido jogar no Flamengo. O torcedor muitas das vezes não fica satisfeito com o resultado adverso. É claro que nem sempre a vitória vai vir. Então o lateral esquerdo falou um pouco sobre esse primeiro, vamos dizer assim, encontro aí com o torcedor diante dos maus resultados. Alexandro fala do apoio nas arquibancadas e destaca a entrega do elenco do Flamengo. Em meio a um cenário delicado na Copa Libertadores, o Flamengo encara o próximo confronto como decisivo para o futuro da competição. Na terceira colocação do Grupo C, com 5 pontos, o clube carioca enfrenta a LDU do Equador nesta quinta, no Maracanã, em jogo válido pela 5ª rodada da fase de grupos.
Durante coletiva concedida nesta terça, o lateral esquerdo Alexandro falou sobre a pressão das arquibancadas e a expectativa para este confronto. Questionado sobre os gritos de cobrança vindos da torcida no último jogo contra o Bahia, Alexandro respondeu com firmeza: entendemos quando vêm essas palavras da torcida, falando que é guerra e que querem raça. Acho que nunca faltou isso dentro do Flamengo, independente dos anos e dos elencos. Segundo o jogador, o atual grupo tem demonstrado empenho e consciência sobre a necessidade da evolução. O lateral também fez questão de exaltar o papel das arquibancadas na performance do time. Acho que não sou eu, mas todos sempre agradecemos a torcida, que sempre faz uma linda festa. O Maracanã é sempre uma força máxima, como se fosse um jogador a mais para nós, afirmou o jogador sobre a importância da nação. Atualmente, o Flamengo está em terceiro do seu grupo na Libertadores, com 5 pontos. A LDU tem 8 e assumiu a liderança na última rodada da competição. Já o Central Córdoba também tem 8, portanto, a vitória nesta quinta é de extrema importância para a equipe de Alexandro. Com Alexandro à disposição, a bola rola às 21h30 desta quinta, no Maracanã. Então o Flamengo tem confronto marcado, confronto difícil, jogo válido pela Libertadores da América, precisando vencer e vencer bem. Hoje, o Flamengo está em terceiro do grupo e precisa tirar um saldo de 2 gols da LDU para ultrapassar o seu adversário. Se o Flamengo conseguir essa vitória, assume, vamos dizer assim, a segunda colocação e depende apenas de si no próximo jogo aí na Libertadores da América. Vocês estão confiantes? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários.